abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 5, ou 25, Marcos 5, a partir do versículo 25, diz assim, Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia, diga hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Curva a sua cabeça. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, a oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja para cultuarmos o teu nome. Seja engrandecido e exaltado nesta manhã. Seja engrandecido e exaltado em toda a nossa nação e nas nações da terra. Milhares e milhares e milhares de filhos, a tua igreja que se reúne no domingo para buscar a tua face, para engrandecer o teu nome, para prestar um culto de honras ao Senhor. E aqui estamos nós em Campo Grande, reunidos para buscarmos a tua face. Fala conosco, que esta manhã seja uma manhã de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Nós nos rendemos ao teu Espírito, em o nome de Jesus, diga amém. Amém, amém e amém. Quantos aqui têm sonhos? Sim, sonhos mesmo, você está sonhando com alguma coisa. Esse teu sonho depende de uma intervenção divina, de um milagre, ou você consegue alcançá-lo sem uma intervenção divina? Tem alguém? Tem sonhos, algumas coisas que a gente pode. Por exemplo, se você amanhã quiser ir a uma agência de carro e financiar um carro, você pode. Talvez alguns não possam, mas muitos podem. É possível que você pode ir lá comprar sua própria casa, você tem recursos para isso. E você pode fazer isso. Mas existem situações na nossa vida que nós não podemos mudar. Existem coisas que a gente não pode mudar, em definitivo. Mas eu quero dizer para você, aquilo que você não pode, Deus pode. E nós temos um Deus assim poderoso, que se importa conosco. Deus não está lá no céu indiferente, te observando, deixa ele um pouquinho mais lá de molho, e eu vou tratar um pouco mais. Não, Deus já fez tudo por você através de Jesus Cristo. Agora, milagres, eles podem acontecer. O milagre é uma intervenção divina. Acontece de uma forma sobrenatural. E as coisas mais básicas, mais simples e mais difíceis também. Porque não tem coisa fácil ou difícil para Deus. Uma dor de cabeça ou um câncer para Deus é a mesma coisa. Ele pode curar a dor de cabeça, uma dor na coluna, uma dor numa perna, pode curar um câncer, e seja qual for o tipo de enfermidade. Na verdade, o nosso Deus pode muito mais do que curar. O nosso Deus, ele é capaz de ressuscitar os mortos. Ele é capaz. Agora, pode perceber que toda manifestação de Deus na terra, ela aconteceu através de alguém. Toda intervenção de Deus, toda manifestação de Deus, a partir do momento em que ele faz o homem. Até então, o próprio Deus falava e as coisas aconteciam. Até o pecado, até a formação do homem, quando Deus faz o mundo e os planetas, tudo aconteceu porque Deus disse. E depois Deus faz o homem, que é a coroa da criação, e ele deu ao homem o domínio e a autoridade sobre a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu ao homem, ao filho do homem. E a partir de então o homem, Deus através do homem estabelece o propósito dele na terra. Todo o propósito de Deus na terra vai se manifestar através do homem. Então nós somos agentes de milagres.
Diga, eu sou um agente de milagres. Nós podemos ser canais para que os milagres aconteçam na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade e na nossa nação. Nós somos agentes estabelecidos por Deus para gerarmos milagres. Agora, eu quero compartilhar, avançando aqui, trazendo à memória, o que eu já ensinei. Primeiro, dentro de um processo para que os milagres aconteçam. Eu aprendi com Dave Young Cho a respeito do processo de incubação. Dave Young Cho, Deus o levantou como uma referência e um pai, mesmo de ensinamento e fundamento, onde ele escreve um livro a respeito da quarta dimensão. Ele escreveu muitos livros, mas dentre os livros que ele escreveu um livro chamado Quarta Dimensão. Quantos aqui gostam de ler? Para que eu vou expor as pessoas? Não vou perguntar mais nada. Eu quero recomendar que você comece a ler. É muito importante ler. Eu não gosto de ler. Ora, que esse seja o primeiro milagre da sua vida. Hoje eu ordeno esse milagre. Você vai ser despertado para a leitura. Você vai viver muito. Você vai viver como uma palmeira. E vai dar fruto, não é como o Palmeiras não, que o Palmeiras não dá para... Você vai viver como uma palmeira e vai frutificar sempre. Diga glória a Deus. Mas eu aprendi com o Dave Young Cho a respeito deste processo. Precisamos aprender com pessoas que estão à nossa frente. Pessoas que já receberam a revelação, o entendimento. E ele diz que ele estava grávido. Ele engravidou de uma bicicleta. Imagina um trem desse. Engravidou de uma escrivania. As pessoas vinham para mas vem cá, a escrivania é quadradinha, tua barriga não está muito quadradinha, ele é muito magrinho. Não tem nenhuma saliênciazinha assim. Muito magrinho, ele dizia, eu estou grávido. E os adolescentes vinham brincar com ele. Olha, o nosso pastor está grávido. Mas ele estava falando de coisas espirituais, entrando nesta dimensão. Ele estava incubando aquilo. A Bíblia diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ele é como que flutuava, e ali é um processo de incubação. E disse Deus, ele libera a palavra, e o invisível se tornou visível. Olha que coisa extraordinária, o poder da incubação. Quando Deus disse a Abraão, o teu herdeiro não será o Damasceno Eliezer, mas aquele que sair das tuas entranhas. Você já viu uma galinha chocando? Existem também chocadeiras artificiais, e é um processo, é uma incubadora, e aquilo está sendo gerado. Então preste atenção, o seu milagre, ele pode ser gerado. Ele primeiro é concebido dentro de você, e você começa a gerar o milagre. O Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus veio sobre Maria. O Espírito de Deus faz parte deste processo. E o Espírito de Deus, ele habita em você. Então, os teus sonhos, eles são como sementes que estão sendo germinados. E você pode potencializá-los para que eles se tornem realidade. Talvez você tenha sonhado com uma empresa. Sonhe com uma empresa. Sonhe, visualize, vislumbre. Contemple a sua influência. É possível que você tenha sonhado com a sua casa própria, ou com um trabalho, não sei qual é o teu sonho, aquilo que você almeja. É possível que você tenha sonhado com as suas férias. Talvez você diga, apóstolo, nunca sonhei nem com férias, nunca tirei nem férias na vida. Mas eu quero profetizar que você vai tirar férias na vida. Você vai ter um tempo de descanso por ano. Você vai poder fazer a viagem dos sonhos. Eu não sei se você gosta de praia, lá em casa alguns gostam de praia e outros não. Mas se você gosta de praia, pega uma fotografia assim e coloque, é para este lugar que eu vou. Vou começar a ver, sonhar, incubar, e aquilo vai se tornar realidade. Amém? Segundo processo, o processo da visualização. No capítulo 15 de Gênesis, Deus chamou Abraão e disse, não temas, Abraão, o teu galardão vai ser muito grande. Abraão olhou para Deus e disse assim, como o meu galardão vai ser grande? A mim não me tens dado filhos, de modo que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. O tempo já havia passado e Abraão estava um pouco angustiado, e Deus percebeu a sua angústia, e Deus é tão bom, porque Deus percebe o nosso coração, Ele conhece o profundo do nosso ser. E Deus vem e libera a palavra para confirmar o propósito dEle na nossa vida.
Porque com o passar dos dias de adversidade e as circunstâncias que estamos envolvidos, é possível que a nossa fé vá sendo minada. A nossa fé vai sendo minada. Por isso que quando você vem à igreja ou vai numa célula, a palavra liberada é uma palavra de fé, uma palavra de esperança e confirmação do sonho e do propósito de Deus para a sua vida. Queridos, não há da parte de Deus um pensamento ruim em relação a você, de insucesso. Deus não está lá pensando, planejando, olha, eu vou colocar uma enfermidade daquele meu filho para tratar com ele. Em hipótese alguma, Deus não tem esse pensamento, jamais tem esse pensamento. Você trataria o seu filho colocando nele uma enfermidade? Se nós que somos maus não fazemos esse tipo de tratamento, muito menos Deus. Isso é mentira de Satanás. Mas Deus percebeu que Abraão estava um pouco angustiado e Deus vem a ele e diz, não temas, o teu galardão vai ser grande. E Abraão então coloca diante de Deus, o Senhor não me deu filho, o Senhor não cumpriu a promessa, e um nascido da minha casa vai ser o meu herdeiro. E Deus disse, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, do seu interior. Sair do campo da mente, o campo da alma e descer para o seu coração. Que o seu desejo seja muito mais do que simplesmente uma vontade superficial. É algo que seja dentro de você. E a Bíblia diz ali que Deus o levou para fora. E Deus disse para ele, olha para os céus, contra as estrelas. E se você olhar o texto do capítulo 17, era dia. Ninguém vê estrela durante o dia. Era dia. Diga, era dia. Não era noite. Lê o texto em Gênesis capítulo 17, que você vai perceber que era dia. E ninguém vê estrela durante o dia, vê? Ninguém contempla as estrelas durante o dia. Se você está num lugar muito iluminado, com muitas luzes, se você olha para o céu, dificilmente você vê as estrelas. E era dia, mas Deus o levou para fora. O que esse texto está dizendo? Deus o transportou para uma outra dimensão. Saiu da carne, saiu da alma, desse controle. Muitos de nós somos guiados pelas nossas emoções. Nós nos movemos pelas nossas circunstâncias. Somos afetados por aquilo que vemos e ouvimos. Mas quando você é transportado para esta dimensão, ele saiu do mundo natural e descortinou o mundo espiritual. E Deus disse, quantas estrelas. Deus quer que você saia da dimensão da alma, da dimensão do corpo, e entre na dimensão do espírito, visualizando, contemplando as promessas de Deus. A tua descendência será poderosa na terra, é a promessa que temos da parte de Deus. Diga para a pessoa que está perto de você, diga, a tua descendência será poderosa na terra. A tua descendência será poderosa na terra. A nossa descendência possuirá as cidades dos nossos inimigos. Teremos uma descendência poderosa. Eu tenho sonhado com os nossos jovens. Eu estava na quinta-feira aqui ministrando a respeito de sacerdócio e política. Nós vamos selecionar jovens como Daniel fora selecionado para investir na vida deles, para que eles se tornem promotores de justiça, juízes, desembargadores, homens de influência em todos os campos da sociedade, empresários bem-sucedidos. Nós, como igreja, temos uma visão para investirmos nos nossos jovens, e eles administrarão a cidade, o estado, a nação, e influenciarão as nações da terra. Posso contemplar isso, eu posso ver isso no meu espírito. Que você entre comigo nessa dimensão, vendo e contemplando a influência da igreja na área de negócios, na mídia, na educação, professores formados com mestrado, doutorado, assumindo os lugares nas universidades, para transformar esse contexto da universidade em que o Brasil está vivendo. Onde se acha que liberdade é poder tirar a roupa numa sala de aula e se expor de uma forma, não dá nem para falar, mas é o que a gente está vendo. Muitas universidades, você entra, parece um lugar degradado, todo pichado, porque eles pensam e dizem que aquilo é liberdade. É terrível, é terrível. Algumas universidades estão completamente deterioradas, os banheiros, a maior esculhambação, tudo escrito, porque eles acham que aquilo é a liberdade. Mas vai mudar. Diga, vai mudar. Quantos aqui temos que tem mais de 50 anos? Olha só, nós fizemos parte de uma geração que o metiolate ardia. Ardia ou não ardia? E depois não arde mais, agora vai voltar a arder. Eu estou brincando.
Desculpa, estou me esforçando, tá? Mas eu estou bem, não estou doente não, tá bom? Estou com uma tossinha assim, aí. Ele fala, sai de perto de mim, apóstolo, pelo amor de Deus. Estou curado, sou sarado. Diga, visualização. É um processo. Meu irmão, pare um pouco. Nós somos afetados e bombardeados pelas mídias sociais. É possível que você faça parte de centenas de grupos de WhatsApp. E as mensagens que recebemos são terríveis, tanto fake news. Somos bombardeados. E você muitas vezes já não tem mais nenhum tempo para ter o seu silêncio. Pare um pouquinho. Seja transportado para esta dimensão. Visualize, contemple a sua influência no território que Deus te estabeleceu. Como líder de célula, estava pensando, nós chegarmos em bairros para estabelecer uma célula, nosso projeto. E dali depois teremos 10 células, ali se forma uma igreja. Imagina isso, a influência que vai acontecer. Sonhe com isso, visualize isso e veja isso como possibilidade e não impossibilidade. A cidade vai ser transformada pela presença do Espírito Santo através da igreja. Diga, visualização. Em terceiro lugar, dentro deste processo para gerarmos milagres, falo do poder da confissão. No capítulo 17 de Gênesis, Deus novamente se manifesta a Abraão. Ele passa, depois do capítulo 15, que ele teve uma visitação tremenda da parte de Deus, no capítulo 16, ele teve uma fraqueza e ele se relacionou com Agar, saiu do propósito, mas no capítulo 17, Deus não desiste de você. Eu pequei, Deus não vai desistir de você. Apóstolo, eu pequei feio, Deus não vai desistir de você. Eu dei uma escorregada, uma pisada na bola. Mesmo pisada na bola, Deus não esquece de você e deixa você para trás. Ele começou uma boa obra, ele vai completar. Deus não desistiu de Abraão. Abraão mentiu a respeito da própria esposa, disse que não era mulher dele, era irmã dele, olha isso. Mas Deus não desistiu dele. Então Deus não desiste de você. Interessante porque quando algumas pessoas pecam, parece que não serve mais. Lógico, muitas vezes tem o seu tempo de treinamento, de cura, mas que Deus vai restaurar, Deus vai restaurar. Amém? Deus restaura, Ele é o Deus restaurador. No capítulo 17, Deus apareceu a Abraão novamente. E até então ele se chamava Abrão. E Deus diz a ele, eu sou todo-poderoso. O que é isso? Eu sou capaz, eu sou o Deus suficiente. E sou capaz de cumprir aquilo que eu tenho prometido. E Deus o chama para a presença dele. E Deus diz, a partir de agora você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Olha isto, atente para isso. A partir de agora você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Ele tinha 99 anos de idade. Isso tem um sentido, queridos. Deus não muda o nome de uma pessoa por mudar, tem um propósito. Abrão quer dizer pai exaltado, chegou no limite. Agora Deus diz, você não vai ser mais esse pai exaltado, não vai ter mais essa limitação. A partir de agora você vai se chamar Abraão. O que quer dizer isso? Pai de nações, uma nova identidade. Isso fala de mudança de confissão. Mudança de confissão, diga mudança de confissão. Você não vai se chamar mais Abrão, mas Abraão. Você recebe uma nova identidade. Por que que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Para formar nele uma nova identidade. Até então ele trazia a identidade de um trapaceador, um usurpador. Mas agora ele recebe a identidade de príncipe. Por que que Deus mudou o nome de Simão para Pedro? Porque Simão representa um caniço, como que uma varinha que é agitada. O vento sopra para um lado, ela vai para o outro. É inconstante, é inseguro. E Jesus chega para ele, a partir de agora você não tem mais a identidade de Simão. A partir de agora é Pedro. É uma rocha, é uma pedra. Olha que extraordinário. Joel diz assim, forjai espadas das vossas relhas, lanças das vossas podadeiras, digo fraco, eu sou forte. Olha o que a Bíblia diz, forjai espadas dos vossos arados, lanças das vossas podadeiras, forjai espadas, diga espada. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a espada do Espírito.
O que são relhas? O que são arados? São instrumentos de trabalho de um escravo. Queridos, um escravo, ele só fala no campo da impossibilidade. O escravo não vê na perspectiva de um futuro brilhante, de sucesso, de êxito. Ele está limitado e restringido à sua condição, no qual ele foi submetido. Forjar, isso fala da mudança de confissão. É preciso muitas vezes um esforço. Não fale das suas frustrações, não fale das suas decepções, fale a palavra de Deus. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17, diz que Deus chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Então você não será, você já é. Você já é uma pessoa bem-sucedida, você já é uma pessoa próspera. Eu serei próspero, eu serei próspero. Cada dia que você faz essa confissão, serei, você está jogando para o futuro. Você já é uma pessoa próspera. Você já pode fazer a sua declaração, eu sou curado. Amém? É uma mudança, muitas vezes é preciso um esforço para isso. Por isso que a palavra aqui é forjai. É como colocar na forja mesmo, é o fogo aceso para transformar o ferro. Muitas vezes é preciso de uma bigorna e um martelo. Mas que vai ser transformado, vai ser transformado. Você não é simplesmente aquilo que você pensa dentro desse campo de impossibilidade. Você é o que a Bíblia diz que você é. Portanto, a sua confissão deve estar alinhada com a palavra de Deus. Você pode entender isso? Dê um aplauso a ele. Em quarto lugar, a Bíblia fala para você reter firme a confissão da sua esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Mantenha firme, não retroceda diante das circunstâncias, não retroceda na sua posição e na sua confissão de fé. Retenha firme a confissão da sua esperança. Se você for sendo processado e processar assim, os milagres vão sendo gerados e a glória de Deus vai se manifestar e você vai viver a plenitude do propósito de Deus aqui para a terra. Apóstolo, e o texto que você leu? Isso foi a introdução. Agora, vamos para o texto. Diga introdução. Nós encontramos neste texto aqui, esta mulher, que tinha aqui nesse texto diz uma hemorragia. É diferente de uma hemorragia, é diferente de um sangramento. Uma hemorragia é diferente de uma menstruação. É muito diferente. Você já viu falar de pessoas que têm hemorragia interna? Uma pessoa que tem uma hemorragia interna, ela morre rapidamente se não se estancar a hemorragia. Por que o Bolsonaro teve que abrir daqui a aqui? Porque havia uma hemorragia e tinha que estancar, senão morria. Perdeu mais de 2 litros de sangue. Isso é hemorragia. O texto não está dizendo que ela tinha simplesmente um sangramento. O texto diz que esta mulher, ela sofria de uma hemorragia. É um fluxo de sangue constante. Não é simplesmente um sangramento, um corrimento. É uma hemorragia, diga hemorragia. A Bíblia diz que por 12 anos, imagina 12 anos perdendo, o sangue é vida, perdendo vida. A Bíblia diz que ela procurou a solução em vários especialistas. Ela foi à busca da resposta que ela precisava em vários médicos. Mas o texto diz que ela ia de mal a pior. Existem situações que o médico resolve. Nós temos médicos na igreja, louvamos a Deus pela vida dos médicos. Nós temos situações que o psicólogo resolve. Alguns tipos de aconselhamento as pessoas conseguem, muitas vezes, entrar numa nova dimensão. Existem situações que você vai no banco e o banco resolve. Resolve ou não resolve? Se você precisar de 100 reais, eu resolvo também o seu problema. Mas você fala assim, apóstolo, eu preciso mais, preciso de uns 10, 15 mil, aí eu já não resolvo o seu problema. Mas se você falar, apóstolo, eu preciso de 100 reais. Ontem eu estava no trânsito e uma pessoa veio falando, estava aí o apóstolo Cláudio, e ele todo feliz assim, tal. E eu percebi que era uma pessoa reta. E ele falou assim, eu preciso de uma ajuda, você tem um dinheiro para me arrumar? Eu falei, quanto você precisa? Ele falou, preciso de 5 reais. Mas não vai para beber não e dar um tapa na droga não, né? E ele estava trabalhando numa campanha, na rua aí. Aí eu falei, eu tenho sim 5 reais para te arrumar. Mas se ele me pedisse ali 1.000 reais, eu não teria.
mas R$ 5 eu tinha. Então tem situações em que a gente pode resolver o problema de alguém. Muitas vezes um abraço, um beijo, uma aproximação já traz uma cura, não é verdade? Muitas vezes o que a pessoa precisa é de um abraço, um elogio, um reconhecimento. Tem pessoas que precisam disso. Mas eu creio que também é importante que a gente consiga viver acima disso. E não viver simplesmente com um coraçãozinho abatido para poder chamar a atenção de alguém para recebermos um abraço. Deus pode nos colocar acima disso. Mas muitas vezes um abraço resolve. Um beijo resolve. Um estender de mão resolve. Mas a situação desta mulher, médico algum pôde resolver. A Bíblia diz que ela investiu tudo que tinha buscando a sua cura, indo de mal a pior. Agora eu quero entrar aqui e destacar 4 coisas. Primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu dizer que Jesus era filho de um bom carpinteiro? Não. O que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar que Jesus estava curando os enfermos, Jesus estava libertando os cativos. Ela ouviu falar dos milagres que Jesus estava fazendo. Mas eu quero dizer para você, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Então Ele não mudou, Ele fez milagres e Ele faz milagres, e você vai poder viver o milagre. Nós não estamos falando de um Jesus e pregando um Jesus que fez, que realizou apenas. Nós estamos aqui proclamando um Jesus que faz, e Ele é capaz de fazer um milagre na sua vida. Então esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos nesse ambiente, milhares de vozes estão passando por aqui. Em Campo Grande existem 14 ou 15 rádios, segundo o Luciano, que tem a Rádio Hora. Ouça a Rádio Hora, tá bom? Beleza? Depois ele paga o cachê. Estou brincando. Ontem eu já falei na rádio, agora temos um programa no sábado à tarde de 1 hora. Eu tenho uma participaçãozinha de 1 minuto e meio, 2 minutos. O pastor Admar me agraciou. 3 minutos? 3 minutos. Olha que aumentou meu tempo. Obrigado, pastor Admar. Já está bom, né? 3 minutos está ótimo. Mas aqui temos muitas vozes passando aqui. A gente não está ouvindo. E graças a Deus a gente não consegue ouvir. Imagina se a gente conseguisse ouvir, captar todos os sons que estão passando nas ondas sonoras. A gente ficava louco. Mas você ouve muitas vozes. E é muito importante que você selecione as vozes que você está ouvindo. Até a voz de pregadores, você precisa aprender a selecionar. Não dá para se ouvir qualquer pregador. Porque algumas pessoas são proclamadores da incredulidade, ao invés de proclamar a fé. Tem pregadores que são proclamadores do juízo e não da graça. E nós estamos na graça, nós não estamos na lei. E você pode viver a graça. Amém? Se libertando de toda a condenação do inferno e vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Esta mulher, ela ouviu falar e a sua fé foi ativada. Você pode ter à disposição o podcast, você pode acessar e você pode ouvir as mensagens aonde você estiver, mesmo que não tenha internet, você baixa as mensagens e você pode ouvi-las constantemente para que a sua fé seja ativada. Isso é uma forma de gerar milagres. Esta mulher ouviu falar de Jesus, mas não ficou apenas aqui. Ela acreditou. Diga, ela acreditou. Olha só, não permita que a dúvida inunde o seu coração. Jamais duvide da veracidade do poder de Deus. Se você tiver qualquer tipo em relação à palavra de Deus, que você duvide das suas dúvidas, mas jamais duvide da palavra. A palavra de Deus, ela traz consigo o poder criativo de transformação e de mudança, de salvação. Não tem como não mudar. Deus está nos levando no nível do entendimento, para que possamos viver a plenitude, sem amarras, sem prisões, a vida em liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então ela ouviu e ela acreditou, mas não parou aqui. Ela dizia. Fala, ela dizia. O que ela dizia? Ela não falava aí agora dos seus problemas, das suas dificuldades. Ela disse, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curada. A fé tem uma voz. A palavra em Coríntios diz, cri, por isso falei. A fé tem uma voz. A dúvida também tem uma voz. Se expresse na sua fé, falando a palavra de Deus. Fale a palavra. O salmista no Salmo 23, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, e o quê? Nada me faltará. Declaração de provisão plena.
Diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Nós passamos, nos deparamos com os dias maus, mas o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. E a Bíblia diz ainda mais, Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transborda. Imagina isso. Essa deve ser a sua confissão. Essa deve ser a sua confissão. Alinhe a sua confissão à palavra de Deus. Forge espadas das relhas, dos arados. Que seja neutralizada a confissão de um escravo, porque você já não é escravo, você é filho. Diga, eu sou filho. E portanto a sua confissão deve ser a confissão de um filho e não de um escravo. Diga, confissão de um filho e não de um escravo. Pode subir, tá? E não de um escravo. E por fim, diz o texto que ela se moveu, ela teve uma ação, ela decidiu quebrar alguns protocolos, porque não era permitido que uma mulher, mesmo sendo simplesmente uma mulher, estivesse num contexto dos homens. E na condição que ela estava, muito menos ainda. E na condição que ela estava, com fluxo de sangue, ela jamais poderia tocar num sacerdote, nem nas vestes do sacerdote. Mas ela ousou, ela se moveu, ela rompeu, ela venceu os preconceitos. Ela dizia, se eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei curado. Isso fala de uma atitude. Deu o primeiro passo. Como diz o pastor Newton Ferreira, se não existe o chão, você dá o passo, ele cria o chão. Amém? E fé é isso mesmo, você dar o passo, mesmo que não exista o chão. Quando a palavra de Deus foi liberada para Pedro, quando Jesus apareceu caminhando por sobre as águas, se tu és mesmo, Jesus libera uma palavra, e Jesus disse, vem, e ele caminhou por sobre as águas. A palavra é tudo. Dê o passo. Se você tem uma chamada para ser um empreendedor, dê o primeiro passo. Eu não sei qual é a área da sua vida que você almeja um milagre, dê o primeiro passo. Caminhe na direção do milagre, e o milagre vai se manifestar. Quando nós decidimos reformar este lugar, que Deus me deu a visão, chamei o Fábio, o arquiteto, e disse para ele, olha, eu penso assim, assim, assim. Coloca isso no papel. Eu visualizava isso aqui. Antes que isso existisse do jeito que está, já estava dentro de mim. Estava no meu espírito. As salas, os ambientes, aqueles banheiros lá na frente, tudo já estava dentro de mim. Mas nós não tínhamos R$1 em reserva. Mas demos um passo de fé. Foi simplesmente um passo de fé. E a obra está pronta. Você pode aplaudir a Ele? A provisão suficiente em Deus para você desenvolver a sua chamada na plenitude. A provisão suficiente em Deus para que a sua casa tenha ali em abundância e tenha reservas. A provisão em Deus. Vislumbre isso. Contemple isso. Preste atenção, ouça. Dinheiro. Feche os seus olhos um instante. Contemple os recursos na sua carteira. Contemple os recursos lá na conta do banco. Ah, mas minha conta do banco está negativa. Não contemple ela negativa, contemple já positiva. Deus vai fazer um milagre. Deus vai estabelecer conexões. E os recursos, eles virão do norte. Comece a contemplar. Se você é um homem de negócios, a sua influência nos negócios será ampliada. Seja qual for a sua atividade profissional. Talvez você diga assim, apóstolo, eu sou um empregado, eu trabalho numa empresa, eu ganho um salário fixo. Você não vai ficar mais limitado ao seu salário fixo. Deus vai ampliar de uma outra forma. Mas como assim? Eu não sei como assim. Deus vai fazer. É um milagre, isso é milagre. Mas já contemple, comece a ver, a vislumbrar, contemplar. Deus vai te dar inteligência, sabedoria, capacidade para administrar. Deus vai ampliar a sua influência. Diga, eu me aproprio disso. Em o nome de Jesus. Amém?